esse coro. Vamos lá. Poderosa águia que há no alto do totem, dai-me tuas asas, me ensine a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dai-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso e em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Pessoal, então, nesse momento eu convido a todos para que a gente possa serenar os nossos pensamentos, elevando os nossos sentimentos ao nosso Criador, à espiritualidade amiga que nos tutela, ao nosso irmão Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para esse momento tão especial de troca de informações, de conhecimento, de troca e vibrações de sintonias que a gente vai acumulando, e aqui tem a oportunidade de fazer trocas muito sadias, agradecendo a essa doutrina e essa casa por nos acolherem, por nos consolarem, nos dar essa oportunidade da reunião dos corpos, mas também do coração, do sentimento. E assim, Pai, nos colocamos em Suas mãos, para que o Senhor nos torne cada dia mais conscientes do que verdadeiramente somos, das nossas responsabilidades, do amor que nos conduz, e que hoje possa ser mais um passo a caminho de Ti, a caminho do Teu reencontro, que hoje possa ser como sementes lançadas em solo fértil dos nossos corações, que tenhamos uma noite abençoada, cheia de reflexões, e que saiamos daqui com a nossa bússola direcionada para o Cristo e com boa vontade de agir no bem. Que a gente possa ter uma boa palestra e que assim seja. Boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos para mais essa noite de estudos, né? As nossas palestras são inspiradas no livro Vinho de Luz, e o assunto de hoje é o capítulo 91, Migalha e Multidão, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 19. As nossas palestras podem ser vistas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas palestras. E hoje, para falar do nosso tema Migalha e Multidão, é com muita alegria que convidamos o nosso amigo Lucas Franco, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Lucas. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês?
Que ótimo, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, com pessoas queridas, nesta casa que eu tenho tanto carinho e que sempre me recebe tão bem. Então, que tenhamos aí uma noite de reflexões, de aprendizado. Essa palestra, essa reflexão, me marcou muito, em específico. 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas sendo alimentadas com inicialmente 5 pães e 2 peixes. 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas, porque no Evangelho falou a respeito de 5.000 homens, além de crianças e mulheres. Milhares de pessoas sendo alimentadas com 5 pães e 2 peixes. É uma passagem que desperta o interesse, desperta a curiosidade. E aí a gente vai refletir sobre isso. Mas antes eu gostaria de contextualizar o que aconteceu, o que é narrado no Evangelho por Mateus. Todos nós sabemos que Jesus, por onde ele passava, multidões o acompanhavam. Multidões. E, naturalmente, Jesus estava se encaminhando para o deserto, junto aos discípulos, para ter ali um momento com os discípulos. E quando ali chegou, no deserto, se deparou com a multidão de mais de 5.000 pessoas. E Jesus ali naquele momento que encontrou com aquelas pessoas, aquelas milhares de pessoas, ele entendeu o seu trabalho, ele entendeu o seu propósito e as curou. E começou ali um processo de tratamento físico, tratamento espiritual, curas e curas naquelas pessoas. E claro, milhares de pessoas, o tempo foi passando, Jesus fazendo as curas, o sol se pondo, e os discípulos se preocuparam com aquela multidão e disse: Senhor, mande esse pessoal embora para casa, aqui não tem nada para comer, aqui não tem nada para comprar por perto, eles precisam ir embora. E então Jesus pergunta: o que vocês têm aí de comida? Ô Senhor, a gente tem aqui 5 pães, 2 peixes, são milhares de pessoas. E Jesus disse: dai-lhes vós de comer. Então Jesus pegou os pães, pegou os peixes, olhou para o céu, abençoou e fez a multiplicação. Multiplicação na qual matou a fome das milhares de pessoas. Das milhares de pessoas. Milhares de pessoas, 5 pães, 2 peixes. E aí, a gente não vai focar aqui, a gente não vai trabalhar neste momento a reflexão em cima do milagre, do fenômeno da multiplicação. Mas sim a gente vai extrair a lição que existe por trás disso, e eu já gostaria de começar com uma que é fundamental. O que Jesus fez? O que Jesus fez quando lhe foi falado para o pessoal ir embora, falar para o pessoal ir embora? Jesus pediu aos discípulos o que eles haviam de alimento. Gente, isso é muito simbólico. Isso é muito simbólico. Por quê? Porque Jesus, porque Deus, porque a espiritualidade trabalha com o que tem. Ela trabalha com o que tem. Então, se ali naquele momento era aquele o recurso, escasso, mínimo, era o que tinha. E Jesus foi e agiu
com o que tinha. E aí vem a primeira pergunta que me vem à cabeça, que nos faz refletir, qual recurso eu tenho para entregar para Deus? Qual recurso você tem para entregar para Deus? E não adianta falar que você nada pode oferecer. Não adianta falar que seus recursos são escassos, seus recursos são mínimos, porque 5 pães e 2 peixes alimentaram milhares de pessoas. Com pequeno recurso, Jesus fez milagre. E é essa a lição. A principal lição não é para a gente se apegar ao fenômeno, não é para a gente se apegar ao milagre. É para a gente entender que Deus espera de nós pelo menos o mínimo. Deus espera de nós que a gente entregue algo. E não tem como a gente dizer que não tem nada para entregar. Então eu pergunto, o que você tem para entregar? Você tem. Eu tenho. Nós temos. E é engraçado que a gente esconde o nosso talento, a gente foge do nosso dever, a gente foge da nossa responsabilidade tantas e tantas vezes, sem entender, sem imaginar que os 5 pães e 2 peixes, ou seja, aquilo que a gente tem, por mais que a gente ache que não é o suficiente, por mais que a gente ache que não é o que pode ajudar, é isso que Deus precisa. Todos nós somos falhos. Todos nós temos problemas. Todos nós fugimos dos nossos deveres espirituais. Mas ainda assim, todos nós temos algo a oferecer. Ainda assim, existe em mim algo que Jesus busca. Ainda assim, eu posso entregar, oferecer algo para a obra divina. Não é lindo isso? Não é profundo? Não é um milagre? Não é um milagre? Seres tão ainda animalescos, tão distantes da angelitude, da perfeição, Jesus consegue extrair de nós o amor. É isso que Ele espera. É esse o convite que nós temos aqui nessa reflexão. Nunca pense que é pouco. Nunca pense que o que você tem para oferecer não é suficiente. Ah, Lucas, mas eu não estou bem. Ah, mas eu estou muito falho com meu propósito, eu não sei qual que é meu propósito, eu não sei o que eu faço. Às vezes eu sei o que eu faço, mas eu sei o que eu tenho que fazer, mas não faço, eu me sinto culpado, eu me sinto... Não adianta, não importa, você tem algo. Então nunca pense que é pouco. Lembre-se sempre dessa passagem. De 5 pães e 2 peixes, a multidão foi suprida. E é interessante porque qualquer pessoa, e ali tem um trecho aqui que a gente tem isso, que, eu vou abrir aspas, o Emmanuel diz que, ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Gente, imaginem os discípulos, aquela tropa de gente, aquela turma, e não tinha nada. Jesus manda esse povo embora. Não dá. Quantas vezes isso acontece em nossas vidas? Quantas vezes se questione os seus momentos de desafio, os seus momentos de dor, de sofrimento, que você se vê lá embaixo e você pensa, Jesus, não dá. Jesus, eu não consigo. Jesus, é muito pouco o que eu tenho.
E aí Jesus, ele pede, me dê o que você tem, vamos ver o que é possível fazer. E Jesus espera isso, dê o que você tem, vamos ver o que é possível fazer. E aí, é interessante que tem que ter ânimo, a gente tem que ter confiança em Jesus para entregar o que a gente tem, entregar os nossos recursos. A gente tem que se responsabilizar. É isso. É isso. O recurso que você tem, ninguém mais tem. O que você tem para oferecer para a obra divina, ninguém mais tem. O Lucas, que é filho da Dênia, do Helder, que está num sistema familiar, que tem um vínculo com algumas pessoas, o que eu tenho para oferecer, ninguém mais consegue. Para o meu sistema familiar, para a minha vida, para o meu trabalho. E eu estou falando de tesouros íntimos, não estou falando de atividades do trabalho, não é isso. Todos somos substituíveis nesse sentido, mas eu estou falando que existe algo em cada um de nós que apenas você pode entregar. E é isso que Deus espera de nós. Que entregue. Gente, e adianta, mais uma vez eu falo, não adianta falar que é pouco. Não adianta falar que não tem, porque tem, por mais que seja mínimo. Jesus faz milagre, meus irmãos. Faz milagre com os nossos corações. Faz milagre com os nossos sentimentos. Entrega. É pouco, entrega. Estou na vida errada. O que você sempre tem algo. Sempre tem. E é interessante, existe outra lição ali também, que é o quanto os discípulos se preocuparam com a multidão. Se preocuparam. É uma responsabilidade que nós temos que nos atentar para as nossas vidas, para a multidão que nos tem ao nosso entorno. Nós temos dois tipos de multidão. Dois tipos. A multidão interna e a multidão externa. E qual que é a diferença entre essas duas? Qual que é a diferença? A multidão externa é a vida com seus desafios, os seus convites à reflexão que as situações cotidianas nos trazem, que às vezes as situações difíceis, de um luto, de uma doença, uma briga com um parente, alguma questão, situação financeira. E essa é a multidão externa que está faminta, pedindo atenção e pedindo um cuidado. Essa é a multidão externa. E nós temos também a multidão interna, que são as várias e várias pendências kármicas que nós temos. Por exemplo, qual que é a minha multidão interna do Lucas? São as minhas encarnações passadas. Imagina só se eu juntasse todo mundo aqui, ó, se eu pudesse fazer um lapso aqui no espaço-tempo, pegasse todas as minhas encarnações e colocar aqui nessa plateia. Claro que dá muito mais aqui. Mas essa é a minha multidão, a minha vida, minha história, meu passado, de várias outras encarnações, inclusive com débitos, com karmas que eu tenho que resolver, com desavenças. Então, essas multidões nos chamam a todo momento. Eu vou dar um exemplo, que está lá em Nosso Lar, o livro Nosso Lar. Inclusive, saiu o filme, hein? Hoje saiu o filme Nosso Lar 2. Vamos lotar o cinema para a gente poder não só assistir, ter as lições, mas também fomentar o filme que movimenta tanto a nossa causa do movimento espírita. Mas, voltando, vou dar um exemplo de multidão interna que o André Luiz teve que ter atenção. Teve um determinado momento que ele estava vivenciando ali a rotina do Nosso Lar, com seus trabalhos, e, por desconforto dele, ele encontrou uma pessoa. Ele encontrou um indivíduo que ele e o pai dele
principalmente o pai dele, havia feito sofrer, e muito. O que aconteceu? André Luiz estava lá, em sua encarnação, jovem com seu pai. E o seu pai tinha um devedor, tinha um rapaz que tinha uma dívida para com o pai de André Luiz. E aí, era um rapaz trabalhador, que buscava pagar esta dívida com o pai do André Luiz e conseguia pagar. Até que em determinado momento, este rapaz adoeceu e não mais conseguiu trabalhar e sustentar a sua família, logo não conseguia pagar a dívida ao pai de André Luiz. Imaginem só o desespero. Então o que aconteceu foi que este rapaz, com sua esposa, foi até a casa de André Luiz, conversar com o pai dele e falar: pelo amor de Deus, por favor, desconsidere essa dívida, eu não consigo pagá-la, não é possível para mim, eu estou em sofrimento. E a mãe de André Luiz falava ao pai dele: desconsidere a dívida, escute o coração desse moço que está em sofrimento, está adoecido, imagine se fosse nós. E o pai de André Luiz: não, ele tem que me pagar, é o compromisso dele. E o André Luiz: é verdade, pai, ele tem que te pagar. O André Luiz colocou pilha: pai, ele tem que te pagar, não perdoa essa dívida não, ele precisa pagar essa dívida. E com o tempo, por causa desta situação, o rapaz piorou, veio a desencarnar, e ele ainda continuou cobrando. E André Luiz colocando pilha, gerando um sofrimento enorme para a esposa, para aquele rapaz que passou por essa situação. Então André Luiz, depois do desencarne, depois de muitos anos do seu desencarne, ele encontrou com este rapaz no plano espiritual. E ali, ele ficou extremamente desconfortável. Extremamente, porque ele lembrava. Assim que ele viu o rapaz, ele lembrou de tudo. E ele pensou: meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Então, ele foi até aquele rapaz e, de forma resumida, ele se desculpou. Ele pediu desculpas para aquele rapaz. E o rapaz o desculpou, eles fizeram as pazes. E é interessante que naquele momento, esta situação termina com a seguinte frase: André Luiz acendendo escaninho escuro ao pedir perdão para um conhecido familiar. Acendendo uma parte do coração dele que estava escura. Essa é a multidão interior. Todos nós temos ações do passado que temos que resolver. E é neste momento, é nessa vida, a gente tem o que entregar. A gente tem o que fazer, porque quando a gente perdoa, quando a gente reconcilia, quando a gente ama, quando a gente faz algo para o outro, nós acendemos em nossos corações luzes. Quando a gente faz um ato de amor para um parente, quando a gente faz um ato de amor para um desconhecido que seja, a gente acende no coração, em uma parte que estava escura, uma luz, assim como André Luiz fez. Assim como André Luiz fez. Então nós temos essa multidão, nós temos esses cantos escuros, nós temos as multidões do mundo, que são as situações que nos pedem atenção, nos pedem movimento. E a pergunta que eu volto a ter é: quais recursos você tem para matar a fome dessa multidão? Se questione. Quais são as suas multidões, externas e internas, que exigem de você uma atenção? E quais os recursos você tem para alimentar, para matar essa fome? E não desanime, porque por mais escasso que pareça, por mais difícil que pareça,
Jesus multiplica o seu recurso, Jesus multiplica a sua força, Jesus multiplica o seu ânimo. Então entrega para Jesus. Entrega para Jesus. Eu tenho uma pergunta: os discípulos dariam conta de fazer a multiplicação? Os discípulos dariam conta de fazer a multiplicação? Não. Jesus consegue. Precisamos entregar para Jesus. E aí eu me recordo da minha querida avó que faleceu, que num momento difícil da sua vida, no final de sua vida, enfrentando uma doença muito difícil, ela cantava: feliz o que eu sou sem Jesus, nada, nada, nada. E eu nunca me esqueço, porque com certeza, ela estava entregando para Jesus e ficou mais leve, por mais difícil que tenha sido. Com certeza, se ela não tivesse entregado para Jesus, mais difícil seria. Então, por mais difícil que seja, entrega para Jesus. Por menor que seja o recurso, por menor que seja a força, falta esperança, falta ânimo, entrega para Jesus, que Ele multiplica e alimenta. Ele multiplica e alimenta a multidão. Milhares de pessoas com 5 pães e 2 peixes, Ele multiplica. Então é uma faísca de amor que a gente precisa, é uma faísca de entrega. No livro dos Espíritos fala que a gente precisa de pouco esforço para vencer a nós mesmos. Pouco esforço. A gente que não faz. É essa faísca, é essa entrega mínima que nós devemos nos questionar: qual recurso eu tenho para matar a fome? Ou seja, o que eu tenho para oferecer para a obra divina? E é interessante que Jesus, quando Ele recebe os pães e os peixes, os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos para o céu e abençoou. Jesus olhou para o céu e abençoou. Tem um livro que chama Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, que ela diz o seguinte: entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. Um dos mais relevantes, a gratidão de um ser psicológico maduro. Jesus pegou, olhou para o céu, abençoou, agradeceu e multiplicou. Então aqui Jesus está mostrando uma fórmula, gente. Jesus está mostrando um caminho. Ele está nos mostrando que tudo que nós temos, todos os recursos que a gente tem, nós temos que olhar para o céu e abençoar. E a multiplicação vem depois. A multiplicação vem depois. É depois. Jesus pega, olha para o céu, agradece, abençoa e multiplica. Não é depois, não é o contrário. Jesus não multiplica e agradece. Então, na condição que a gente tem, com os recursos que a gente tem, olha para o céu e agradece. Isso te faz estar com uma característica de um ser maduro. Então, beleza, eu não sou maduro ainda. Eu não sou maduro ainda, não sou um ser psicológico maduro, espiritual maduro. Mas eu posso já começar a ter uma característica, tentar buscar uma característica desses seres maduros, agradecendo, olhando para o céu, abençoando. E assim como Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é um modelo. Ele fez assim. Ele está nos mostrando que de pequenos recursos, pequenas energias, pega, olha para o céu, abençoa e confia.
e confia no alto. Hora nenhuma lá fala que Jesus reclamou. Hora nenhuma lá fala que Jesus duvidou. Lá não fala que Jesus ficou apreensivo. Ele confiou. E essa é a lição. Quantas vezes nós duvidamos? Quantas vezes nós reclamamos? Quantas vezes ficamos apreensivos diante de situações? Mas Jesus nos mostra o caminho. É confiar. É olhar para o céu, agradecer e multiplicar. Olhar para o céu, agradecer e multiplicar. É o caminho. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o nosso modelo. O maior espírito que já pisou no planeta Terra. Por nós, por amor. Ele não ia fazer isso à toa. Nada que ele fez foi em vão. Tudo tinha um símbolo, tudo tinha um significado, tudo tinha uma lição. E é isso que ele quer nos mostrar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Meus irmãos, a gente tem que fazer a nossa parte. E Jesus espera de nós que façamos nossa parte. Vocês têm dúvida disso? Vou trazer 2 trechos. 2 acontecidos. Trechos não, porque eu vou falar do meu jeito. Mas 2 eventos do Evangelho que nos mostram que Jesus espera que nós façamos nossa parte. Porque podemos confiar, Ele vai fazer a parte dele. Podemos confiar, meus irmãos. Entrega o recurso, menor que ele seja. Podemos confiar, mas entrega. Mas entrega a gente que não entrega. Esse que é o problema, a gente que não entrega. Jesus faz. Quer ver? Aconteceu aquela história lá de Lázaro, que todo mundo conhece, né, da ressurreição de Lázaro. Mas tem um ponto que eu quero chamar a atenção. Vamos lá. Lázaro morreu. Ok? Foi lá, tamparam a cova, enterraram entre aspas, né? Porque eles colocaram lá num trem, lá, um túmulo, né? Tamparam com pedra, ok. Ficou aquela comoção, Jesus, vamos lá, Jesus, pelo amor de Deus, é Lázaro, Lázaro morreu, Jesus chorou, aquela coisa. Beleza. Chegou lá. Olha que interessante. O que Jesus falou? O que Jesus falou? Tinha uma pedra tampando o túmulo de Lázaro. Jesus falou, tirai a pedra. Aí os discípulos, os rapazes que estavam lá, chegaram, tiraram a pedra. Arrastaram a pedra. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Está lá no Evangelho. Lázaro, vem para fora. Aí Lázaro chegou, foi aquela comoção, meu Deus do céu, Lázaro está vivo, está vivo. Jesus ressuscitou Lázaro. E aí Jesus disse, tirem as faixas de Lázaro, porque ele estava enfaixado, né? Tirai as faixas. Então nós temos 3 ordens de Jesus. Tirai a pedra, Lázaro vem para fora, tirai as faixas. Tirai a pedra. Jesus dava conta de fazer? Dava. Os homens, nós, seres humanos, dávamos conta de fazer, meros mortais? Dávamos, de tirar a pedra. Então Jesus falou, tira a pedra. Ou seja, isso aí cabe a vocês, vai lá. Lázaro, vem para fora. Jesus conseguia ressuscitar Lázaro? Tanto é que ressuscitou. Nós conseguiríamos? Então Jesus jogou a responsabilidade da ressurreição de Lázaro na gente? Não. Mas e da pedra? E de tirar as faixas, que nós conseguiríamos? Sim. Por quê? Porque nós conseguimos. Então, Jesus espera de nós aquilo que a gente consegue. Aquilo que a gente não consegue, Ele não espera. Meus irmãos, tudo que estamos enfrentando, tudo que temos, todos os recursos que nós temos, são suficientes para vencermos, para conseguirmos.
para brilharmos, para sermos luz, porque aquilo que nós não conseguimos, Jesus faz. Aquilo que nós não conseguimos, Jesus faz. Confia, entrega, agradece e segue as ordens do Cristo. Segue as ordens. Vamos seguir. A gente não segue, esse é o problema, a gente não entrega. Jesus fala, tira as pedras. Por quê? Porque a gente dá conta. Jesus não fala assim, gente, ressuscita Lázaro lá. Jesus não fala isso. O próprio exemplo dessa passagem que estamos estudando, que está em Mateus, Jesus, quando ele pede os pães, ele olha para o alto, agradece, multiplica e entrega para os discípulos. Fala assim, dai-lhes de comer. Dai-lhes vós de comer. Ou seja, vai lá, isso aí vocês dão conta. Multiplicar os pães, os discípulos dariam conta? Então Jesus não fala, multiplica os pães. Não fala, Jesus não fala. Jesus multiplica e entrega para os discípulos entregarem para a multidão. Ou seja, o que nós não damos conta, Jesus faz, Deus faz, entrega para Jesus, entrega para Deus. Está difícil? Entrega. Se você não consegue, entrega, porque é de Jesus, não é tarefa sua. Deixa Deus agir na sua vida, deixa Jesus agir na sua vida. Essa é a lição. Ele não espera que a gente faça isso. Não é interessante? Não é à toa, gente, não é acaso que está lá no Evangelho, foi escrito do acaso, olha que coincidência. Não, meus irmãos, não. Tem um significado. Ele pede para nós aquilo que nos cabe. E o que cabe a Ele, Ele faz. Então, sejamos multiplicadores. Sejamos nós, na nossa possibilidade, multiplicadores. Que nós multipliquemos os recursos. E Jesus já nos ensinou, olhar para o alto, abençoar. Olhar para o alto e agradecer. É o passo para multiplicar. Agradecer a vida, agradecer aos recursos que a gente tem, por menores que eles sejam. Por menor que seja o que você pode fazer pela sua família, pelos seus amigos, por pessoas que estão ao seu redor, ou até mesmo por desconhecidos. Por menor que seja a ação, entrega. Entrega. Ah, Lucas, mas eu estou com preguiça, eu estou com desânimo. Mas um pouquinho você consegue. Entrega. E deixa Deus agir no seu desânimo. Deixa Deus agir na sua preguiça. Entrega para Deus. Mas entrega fazendo, entrega agindo, entrega confiando. O mínimo que seja, porque Ele vai multiplicar. Essa é a lição. Então sejamos nós também multiplicadores. Multiplicadores da vida, multiplicadores da prosperidade, multiplicadores da saúde. Vamos cuidar da nossa saúde. Multiplicadores de alegria. Vamos ser alegres, vamos alegrar. Vamos fazer alegria daqueles que estão conosco. Nosso tempo é muito curto, meus amigos. Sabemos disso. Quantas vezes nos deparamos com seres, com irmãos que foram para o lado de lá, e às vezes numa difícil partida, numa dolorosa partida, o tempo que nós temos é pequeno. Os recursos que nós temos, sim, são pequenos. Mas podemos, sim, alimentar multidões se nós entregarmos para Deus. Se nós entregarmos para Jesus. E lembrando que Jesus não reclamou, que Jesus não duvidou,
ele olhou para o alto e agradeceu. E eu agradeço por essa oportunidade de refletirmos em conjunto. E se for para ficar uma coisinha sequer dessa palestra, deste momento que pudemos compartilhar, que seja: nunca desanime. Por mais que você se sinta sem força, por mais que você tenha abatimentos, dificuldades, lembre-se dos 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas. Mas como? Porque os discípulos entregaram para Jesus. Então, essa é a nossa tarefa. Nos seus momentos de crise, eu quero plantar essa semente. Nós queremos deixar este recado para que nos seus momentos de crise, de poucos recursos, entrega para Jesus, meu irmão. Entrega para Jesus. E deixa a multiplicação acontecer. Que Jesus abençoe-nos e que possamos todos nós lotar o cinema a partir de hoje, hein? Para ver Nosso Lar 2 e ter as lições ali, porque tudo tem lição, né? Jesus trouxe ali no Evangelho, a espiritualidade traz um código de conduta. Se a gente souber pegar o símbolo, a gente pega a prática. O que fazer? O que fazer? Jesus traz isso. O que fazer? Nesse trecho do Evangelho, entrega para Jesus, Ele multiplica, olha para o alto, agradece. São práticas. Então, que possamos extrair do filme, aí possamos extrair da vida todos esses recursos. E que Deus abençoe a nós todos.